Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no Bom Dia Notícias de hoje. Jovem de 15 anos morre após ser atropelado no bairro Novo Horizonte, aqui em Erechim. Ele estava em uma bicicleta daquelas com motores, os ciclomotores. Também, entre os destaques dessa edição, a Polícia Civil prendeu o segundo homem suspeito de participar de um assalto a banco em Estação e também em Jacutinga. E vamos ver hoje também as últimas informações sobre a Covid-19 aqui na região do Alto Uruguai. E contra isso, os prefeitos resolveram fechar o cerco da doença e aprovaram novos decretos que entram em vigor no fim de semana. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e da região do Alto Uruguai no horário do meio-dia. Imagens de Erechim na sua tela, a temperatura na casa dos 18 graus. E nós começamos mostrando para você esse fato que aconteceu no início da tarde de ontem no bairro Novo Horizonte, aqui em Erechim. Um adolescente de 15 anos acabou perdendo a vida após ser atropelado por um automóvel. Ele estava numa daquelas bicicletas com motor, os veículos ciclomotores, segundo a Brigada Militar. Veja na reportagem. Um jovem de 15 anos morreu após ser atropelado por um automóvel no início da tarde desta quinta-feira no bairro Novo Horizonte, em Erechim. O acidente ocorreu na esquina da Rua Fortaleza com a Rua Fausto de Moliner. Jackson Marcelo de Oliveira, de 15 anos, morava a poucos metros do local do acidente. Ele estava de bicicleta quando foi atingido pelo carro. Com o impacto, ele foi arrastado cerca de 6 metros pelo veículo. O motorista, que tentou frear, foi levado pela Brigada Militar para a delegacia. Ele deve responder pelo crime de homicídio culposo, quando não existe a intenção de matar a vítima. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Peritos estiveram no local. E um acidente de trabalho tirou a vida de um empresário do ramo madeireiro no interior de Machadinho. Uma árvore acabou caindo sobre ele. Além disso, a motosserra que ele ocupava no momento que estava cortando essa árvore também atingiu ele gravemente. Veja. Um homem morreu em um acidente no interior de Machadinho na tarde desta quinta-feira. Rubens Polo, de 58 anos, era empresário do ramo madeireiro. O acidente ocorreu na comunidade de Linha Vitória, no interior do município. De acordo com populares, durante o corte de uma árvore, ela acabou atingindo a vítima quando caiu. Na sequência, a motosserra, que era manuseada pelo empresário, também acabou o ferindo gravemente. Bombeiros voluntários do município foram chamados até o local para prestar socorro, mas Rubens não resistiu aos ferimentos e faleceu. E olha, ao tentar acabar com marimbondos, um homem colocou fogo em uma casa em Machadinho na tarde de ontem. Os bombeiros voluntários foram chamados para atender a ocorrência. No local, ninguém estava morando, graças a Deus. Veja na reportagem. Uma casa foi destruída por um incêndio na tarde desta quinta-feira em Machadinho. A residência ficava no bairro Santa Lúcia. Segundo o proprietário, o local estava desabitado e ele tentava eliminar um enxame de marimbondos quando perdeu o controle do fogo, que se espalhou rapidamente pela casa de madeira. Bombeiros voluntários do município combateram as chamas para que elas não se espalhassem para outras casas próximas. Ninguém ficou ferido. E uma operação policial prendeu um casal envolvido com o tráfico de drogas em Machadinho na tarde de ontem. A ação, que contou o apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar, foi realizada em um bairro do município. Além disso, a dupla presa também é suspeita de estar envolvida com crimes de roubos naquela região. Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar prendeu 2 pessoas suspeitas de participarem de roubos e também de estarem ligadas com o tráfico de drogas em Machadinho nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, as investigações da quadrilha já vinham sendo realizadas há cerca de 2 meses. Além das prisões, a ação também apreendeu drogas e produtos utilizados para o tráfico, como balança de precisão e embalagens utilizadas para as drogas.
Uma quantidade em dinheiro também foi apreendida juntamente com uma arma. O casal preso foi levado para a delegacia e, logo após prestar depoimento, encaminhado para o Presídio Estadual de Lagoa Vermelha. E uma ação conjunta entre as delegacias de repressão ao crime organizado aqui de Erechim e de Passo Fundo prendeu o segundo envolvido no assalto à cooperativa de crédito Cressol, as unidades de Estação e Jacutinga. A polícia chegou à conclusão que eram os mesmos assaltantes que atacaram esses bancos, né? O Jacutinga aconteceu cerca de um mês de diferença do outro de Estação. No caso de Estação, um dos criminosos acabou preso no mesmo dia e o segundo, comparsa dele, foi preso agora. Veja. Um homem suspeito de participar dos assaltos a duas agências da cooperativa de crédito Cressol nas cidades de Jacutinga e Estação foi preso na manhã desta quinta-feira em uma operação conjunta das delegacias de combate ao crime organizado de Erechim e Passo Fundo. Segundo a polícia, nos dois ataques, sempre dois criminosos entraram na agência. Após renderem funcionários, eles fugiram, levando dinheiro. Um dos suspeitos foi preso no dia 7 de maio, logo após o assalto à estação. Ele estava em Passo Fundo, com o veículo utilizado na fuga. O segundo envolvido foi preso na operação nesta quinta-feira. Além das prisões, foram cumpridos também 3 mandatos de busca e apreensão, todos na cidade de Passo Fundo. Em um dos locais, os policiais encontraram uma pistola calibre 380. Após prestar depoimento na delegacia, o suspeito foi levado para o Presídio Regional de Passo Fundo, onde ficará à disposição da Justiça. Muito bem, parabéns à Polícia Civil aí, um excelente trabalho. Muda para cá porque agora a gente vai para o site do jornal bomdia.com.br para trazer mais informações para você, porque um carro com placas de Barão de Cotegipe que transportava vinho ilegal foi abordado pela polícia. Olha, policiais rodoviários federais flagraram na madrugada desta quinta-feira na BR-163 em São Miguel do Oeste cerca de 234 garrafas de vinho de origem argentina importadas irregularmente. A mercadoria foi encontrada em um automóvel VW Gol com placas de Barão de Cotegipe. Ao todo, 39 caixas de vinhos ocupavam o porta-mala e bancos traseiro e dianteiro. O motorista de 47 anos não possuía qualquer comprovação fiscal do pagamento das taxas aduaneiras. Ele foi liberado, mas vai responder pelo crime de desencaminho. As garrafas de vinho foram lacradas e entregues à Receita Federal em Dionísio Cerqueira. Conforme a portaria do Ministério da Fazenda, a cota máxima mensal para importação de bebidas alcoólicas é de 12 litros por pessoa. Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, ontem, após o governo do estado emitir um alerta para a região R16, os prefeitos aqui da região se reuniram em uma audiência da MAU de forma extraordinária na sede da ACIE. E o objetivo foi determinar as novas ações que serão colocadas em um decreto que passa a vigorar a partir da meia-noite do próximo sábado, ou seja, de sexta para sábado aí começam a valer essas medidas. E as pessoas precisam ficar atentas, porque isso vai impactar diretamente na circulação e no funcionamento de alguns estabelecimentos. Veja como ficarão as regras agora na reportagem. A região R16 de Erechim recebeu do governo do estado um aviso nesta quinta-feira. A referência é sobre o crescimento no número de casos na região do Alto Uruguai de Covid-19. Em apenas uma semana, o aumento foi de 35,4%, segundo o Gabinete de Crise do Governo do Estado. Durante a tarde, prefeitos e secretários de saúde municipais se reuniram em Erechim para decidir apertar o cerco contra a doença. Além do reforço na fiscalização para evitar aglomerações e o incentivo ao uso de máscaras, a proposta visa diminuir a circulação de pessoas. As novas medidas passam a valer à meia-noite do próximo sábado e afetam diretamente bares similares, eventos, esportes e o deslocamento em geral, e deve se estender por até 2 semanas. Nesta nova normativa, ficará estabelecido que restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias, food truck e similares
poderão atuar com o controle de ocupação máxima de até 40% nas mesas. Apenas clientes sentados e em grupos de até 5 pessoas. É vedada a realização de eventos tipo happy hour. Também fica proibida a música alta que prejudique a comunicação entre os clientes. O sistema buffet só será permitido com lavagem prévia das mãos e utilização de luvas descartáveis, além da utilização do álcool 70 ou similares por funcionários e clientes, com distanciamento e uso de máscara de maneira adequada. Além disso, a restrição de horários para a entrada até às 10 da noite nos estabelecimentos, quando eles devem fechar as portas, e o encerramento obrigatório das atividades às 11 da noite. Fica expressamente proibido a colocação de mesas nos ambientes externos para os públicos. Também fica proibido a instalação de mesas em espaços públicos, no caso dos food trucks ou trailers. Somente o serviço Pegue e Leve será permitido nesses locais. No caso das atividades esportivas em ginásios e campos de futebol abertos e fechados, está limitado o horário de funcionamento até às 10 da noite. Após as 6 da tarde, é permitido somente 3 horários para jogos, com intervalo de 30 minutos entre um jogo e outro. Finais de semana, durante o dia, é permitido somente 3 horários para jogos, com intervalo de 30 minutos entre um jogo e outro. É proibida a venda de bebidas e alimentação nesses locais, além de a realização de encontros festivos nos espaços esportivos. Também é proibido o funcionamento de bares nos espaços que ficam fechados. Eventos similares também estão proibidos para a realização de qualquer tipo de evento de natureza que gere aglomeração. Eventos especiais necessitam de uma autorização prévia do município e passarão por uma avaliação do Conselho Municipal de Saúde. A aglomeração de pessoas é extremamente proibida em espaços públicos e privados de acordo com os protocolos gerais obrigatórios. Acatando a orientação do Comitê Regional, os prefeitos também aprovaram válvulas de segurança, que visam estabelecer critérios para a adoção de medidas mais ou menos restritivas. São elas: leitos de UTI acima de 80% a 95%. Esta é a fase atual que a região está, onde deve-se adotar os protocolos regionais. Leitos de UTI com ocupação acima de 95%. Os protocolos regionais terão critérios mais rígidos. Leitos clínicos abaixo de 70%. Irá-se adotar os protocolos do Estado. E leitos clínicos acima de 70%, se adotará protocolos regionais que ainda serão definidos. Casos ativos superior a 800 casos, deverão se adotar também protocolos mais rígidos dos que os atuais nesta fase. Municípios com mais de 10 casos ativos receberão um aviso para que adotem providências para minimizar os indicadores, no sentido da antecipação ao posicionamento do Estado. Situação crítica. Em caso mais agravado, a situação crítica deverá se manter os serviços considerados apenas como essenciais, sendo todo o resto proibido o funcionamento. E olha, um vídeo divulgado na manhã de hoje pela Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim e pela Prefeitura de Erechim chama a atenção. Nela, um dos médicos que atua diretamente na UTI da entidade pede para que as pessoas voltem a se cuidar e evitem aglomerações. Ele também destaca que quando, no caso de uma UTI, não há nada mais de diferença entre as pessoas. Vamos ver a fala desse médico. Nós, profissionais da área da saúde, viemos novamente pedir a ajuda de vocês. Nossas UTIs na cidade de Erechim estão superlotadas e nós estamos novamente trabalhando além do nosso limite. Muitos dos pacientes que hoje estão aqui dentro não imaginariam que poderiam estar, pois muitos dos pacientes que aqui estão hoje são pacientes jovens, com sua faixa etária entre os 20, 30, 40 e 50 anos. Quando os pacientes entram aqui dentro de uma UTI, todas as diferenças que nós temos entre nós, elas acabam. As polêmicas deixam de existir. Aquilo que nós vivemos lá fora e que nós conceituamos como necessário e essencial,
perde o seu valor. Porque a partir do momento que você entra aqui dentro de uma UTI, o que mais importa para você e para a sua família é sair da UTI. Portanto, nos ajudem a fazermos com que menos pessoas entram para que mais pessoas possam sair. Precisamos da ajuda de todos. Atitudes como seguir os protocolos, evitar aglomerações, o uso de máscara, a lavagem das mãos, evitar as festas, podem salvar a sua vida, bem como a minha. Vamos trabalhar juntos para que amanhã, talvez, eu e você não estejamos aqui dentro. Muito bem, né? E tem muita gente que ainda não se cuida, que segue aglomerando. Muito complicado isso. Vamos agora trazer para você a mensagem do vice-prefeito aqui de Erechim, que ontem parabenizou os técnicos da enfermagem pelo seu dia. Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Flávio. Estou aqui fazendo uma visita na UPA, aqui pertinho do nosso Hospital Municipal Santa Terezinha, um hospital importante que bem atende o nosso povo. Mas hoje, dia 20 de maio, um dia muito especial, é o dia do técnico de enfermagem. Em meu nome, em nome do prefeito Polis, quero agradecer a todos os técnicos de enfermagem que tão bem desempenham essa função aqui em Erechim. Eles salvam vidas. Obrigado e parabéns a todos. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é uma imobiliária de confiança e qualidade. Tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo. Na sequência, estamos de volta com as notícias do esporte. Não saia daí. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. A RS 477 é uma das principais ligações da região do Alto Uruguai com a região nordeste do Rio Grande do Sul. São cerca de 100 quilômetros entre Erechim até São José do Ouro. Deste trajeto, apenas 20 quilômetros na região do Alto Uruguai estão sem asfaltamento. Um trecho que corresponde diretamente às cidades de Áurea, Centenário e Carlos Gomes. Essa estrada é muito importante para o nosso município de Centenário e também para os demais municípios da região da Munor e da Amal. Vai desenvolver muito a nossa região, né? Essa rodovia é fundamental para esse desenvolvimento. Essa é uma obra estratégica. Pavimentação já. A RS 477 é conhecida como a Estrada do Desenvolvimento, pois diariamente centenas de veículos de todos os tamanhos circulam por ela, movimentando o comércio, indústria, serviço e o agronegócio do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa ligação ela vai melhorar sim a área de serviços, saúde, educação, a área da agricultura, da pecuária, facilitar aí o deslocamento. Precisamos muito dessa ligação com Erechim, que é um polo regional, né? Tanto na educação quanto na saúde e também economicamente falando. Ao todo, são 51 municípios beneficiados diretamente com a conclusão da ligação asfáltica. Uma população de 368.370 pessoas beneficiadas. Juntas, as regiões da Amal e Amunor, em 2020, apresentaram um ICMS de 13.103.442.370 reais. A nós faltou e falta ainda estradas. E nós precisamos muito de infraestrutura. Esse asfalto é um desejo da nossa comunidade
pneu não aguenta nenhum ano. Hoje, com a ponte de Carlos Gomes, o movimento triplicou. Uma ligação direta entre o Alto Uruguai e Santa Catarina. Isso aqui é de essencial importância, a maior importância e a melhor coisa que tem para nós. Esse conjunto de forças gera um índice de retorno ICMS para 2021 de 4,73%. Juntos, representantes de diversas áreas das duas regiões estão unidos para a conclusão da pavimentação, que além da economia, vai auxiliar no transporte nas áreas de saúde e educação e dar mais qualidade de vida e desenvolvimento para quem usa a estrada todos os dias. Somos favoráveis ao assaltamento da ERS 477. Que essa 477 é muito importante para a saúde, para o comércio. Estamos aí junto nessa luta para que isso saia do papel e venha se tornar uma realidade aqui na nossa região. Então é importante para nós porque isso vai facilitar o trânsito e o deslocamento dos alunos para ambas as regiões. Porque sabemos da importância que tem o acesso e até o centro maior que hoje é Erechim. Nós precisamos de saúde, nós temos que ir a Erechim, transporte agrícola, tudo nós pertencemos para o lado de Erechim e precisamos muito desse asfalto. O asfalto até a 477 é de extrema importância. Nós precisamos demais para que as pessoas, o cidadão e a indústria tenham essa ligação. Falta pouco para que a RS 477 seja concluída. É a estrada do desenvolvimento para seguir desenvolvendo o Rio Grande do Sul. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo à morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora, na segunda etapa, é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/INEP. Escolas, não deixem de responder ao censo escolar e ajudar a educação brasileira. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está feliz sexualmente no seu casamento? Este tema é um tabu para muitos casais que precisam falar sobre este assunto. Por isso, dia 27 de maio, o Bom Dia Entrevista recebe a palestrante, psicóloga, sexóloga e criadora do método MIP, Eliane Duarte, a partir das 8 da noite, ao vivo na TV Bom Dia. Bom Dia Entrevista sobre satisfação sexual conjugal com Eliane Duarte. Tem mais reforço vindo por aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Eu já tomei as 2 doses. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. Máscara, certo, filho? Tem que lavar as mãos direitinho, com água e sabão. E nada de ficar muito juntinho. Assim, você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil.
Brasil unido por uma pátria vacinada. Chegou a hora de acelerar. E o Rally Velocidade está de volta. Agora na tela da TV Bom Dia. Dia 30 de maio você vai acompanhar ao vivo aqui na TV Bom Dia a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. É o Rally Integração de Aratiba. Mas atenção, a organização pede que desta vez, devido à pandemia, você evite ir para o barranco e ficar em aglomerações para ver a passagem dos carros. Mas fique tranquilo, você poderá acompanhar todas as imagens e as emoções da segurança de sua casa. Vai ter muita emoção com os melhores pilotos e navegadores do Rally brasileiro. Primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade 2021. Rally Integração de Aratiba, ao vivo na TV Bom Dia. Oferecimento: Câmara Municipal de Vereadores de Aratiba, Prefeitura de Aratiba, Ervateira Tchê e Tio Tomás, Clínica de Olhos Erechim, Cressol Aratiba, Creral Telecom e QSoja. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias, com mais informações para você. E nós vamos agora aos números da Covid-19 aqui no Alto Uruguai Gaúcho e na região de Erechim, né? Para você, os dados na sua tela. Olha, esse boletim foi emitido ontem aí pelo Gabinete de Crise do Governo do Estado, dia 20 de maio de 2021. Nele, os casos registrados até o momento são de 22.199, 336 óbitos e a taxa de ocupação da UTI é de 84,2%. E nós conseguimos ver aqui novamente um aumento que gerou ontem o alerta de crescimento. Pega esse tracinho aqui, essa bolinha e arrasta para mim, para o lado de cá, para que a gente possa ver melhor essa taxa de crescimento. Pode passar para cá? Isso, exatamente. Aqui a gente consegue ver exatamente a linha de crescimento. Em vermelho, os números do governo do estado, que agora parecem ter uma sequência aí nos últimos dias, e a gente vê aí, ó, que desde o dia 16 até o dia 20 ontem, quando falou, essa linha de crescimento de casos da Covid-19 são 318,1 para cada 100 mil habitantes, né? Então, a cada 318 pessoas, uma vai ter Covid-19. Uma situação bem preocupante aqui na nossa região. Vamos lá já para o número da vacinação, que está no fim desse quadro, e a gente quer saber como é que estão os dados da vacinação. Em Erechim, 28,7% da população já recebeu a primeira dose. E hoje, ontem, na verdade, a cidade assumiu a liderança da segunda dose, ultrapassou Palmeira das Missões e 14,1% da população receberam a segunda dose. Ao todo, no Rio Grande do Sul, 25,2% já se vacinaram com a primeira dose, 11,0% com a segunda dose. Apesar disso, os médicos
Alertam, né, gente, que a vacinação está em andamento, mas o número ainda é muito abaixo dos 70% que são necessários aí para a imunidade da população de forma geral. Portanto, é importante manter os cuidados. Vamos agora aos destaques e o comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia. A situação da Covid volta a preocupar novamente as lideranças públicas, né? Já que temos um aumento de casos e internações, estamos voltando aos patamares de hospitais lotados e as medidas amargas devem novamente entrar aí na planilha dos prefeitos, enfim, da gestão pública. Alguma coisa já está sendo feita, já foi decidido ontem, né, aqui na região, algumas limitações, enfim, algumas restrições, mas eu diria que o fundamental, como a gente vem ressaltando bastante, o fundamental é a participação das pessoas, para que não chegue novamente numa situação onde tenha que fechar tudo e o comércio sentir, e os mais diferentes segmentos, aí, serviços, comércio, ter as suas atividades paralisadas e sentir no couro, literalmente, o que é ficar sem poder trabalhar e não ter a sua própria renda para se sustentar. Então, para que a gente não chegue novamente numa situação como essa, é importante a população tomar consciência e não se aglomerar, não fazer grandes junções de pessoas. Quer dizer, o restaurante vai estar aberto, vai lá, janta, o casal, enfim, a família vai para casa. Quer dizer, isso não é o problema, no meu entendimento, não é o problema isso. O problema é aquela junção de pessoas, de 40, 50, 60 pessoas que se reúnem, bebem no mesmo copo, trocam o copo com 10 pessoas, e isso é o problema para disseminar o vírus. E aí estamos ali, aquele caldeirão passando o vírus um para outro. Ah, não vai acontecer nada com as pessoas. Não é bem assim. A gente está vendo que tem muita gente jovem indo para o hospital e, inclusive, vindo a óbito. Inclusive, morrendo em decorrência da doença. Não é mais só uma fatia isolada de pessoas com mais idade. Não, temos todas as fatias, pessoas com todas as idades sendo acometidas pela doença e desenvolvendo casos graves. Então, a colaboração de todos nós é fundamental nesse momento, para que a gente não chegue, para que esse ano consiga, o prefeito estava dando um depoimento agora há pouco também, para que a gente não comprometa todo o restante do ano. Estamos na metade do ano praticamente, para que a gente não comprometa todo o restante do ano com o fechamento de lojas, enfim, comércio e entre outras coisas. Esse é um momento decisivo e a população tem que colaborar, tem que fazer a sua parte. Quer tomar uma cerveja, toma a sua cerveja em casa ou toma lá restritamente, enfim. Não gerar aglomerações. Esse é o ponto para que a gente consiga lidar com essa doença. A vacinação acontece, mas de maneira lenta, não dá para se fiar nisso, já tem os seus efeitos, mas não dá para se fiar, só a vacinação não vai resolver o problema todo, e o uso de máscara em locais públicos ainda é necessário, e os cuidados lavar a mão, enfim, a higiene. E se quiser se reunir, reúne no menor grupo possível, não é contraditório, estou dizendo, se reúna com o menor número de pessoas possíveis, preferencialmente limitado ao círculo familiar, que se acontecer alguém ali é fácil de mapear, é fácil de saber o que está acontecendo, e não um conjunto muito grande de pessoas, onde não se vai ter o mínimo de controle sobre quem está infectando quem, e levando a doença, espalhando a doença pela cidade, enfim, pelo mundo afora. Então, esse é o apelo, todo mundo alerta, enfim, é uma situação extremamente cansativa.
Acho que ninguém mais aguenta o que nós estamos vivenciando, mas não acabou, tem que continuar e a atenção tem que ter, porque enquanto a gente não chegar num ponto de controle efetivo, a situação vai continuar assim, e sempre se agravando, sempre indo para lá cada vez mais o lado pior, que é resultando em mortes, que já foram muitas, e se a gente não tiver mais cuidado, vai continuar morrendo muita gente ainda. Um bom final de semana, e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Bretenbach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta sexta-feira, 21 de maio, que traz na capa a situação da pandemia e com o agravamento do quadro, a AMAL aperta o cerco contra a Covid. A gente está falando agora na página 2, o deputado Paparico Bach apoia a criação da PAI em Severiano de Almeida. Na página 3, com o agravamento do quadro, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho aperta o cerco contra a Covid. Página 4 tem um artigo de opinião e na 5, Cimers reforça o processo de regionalização nos 90 anos do sindicato. A página 6 tem o fato da foto e na 7, a DAO incentiva a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Na página 8, está falando aí uma informação a respeito do primeiro lugar melhor fiscal do Brasil, desempenho individual, do Cresce, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Página 9, avaliar TRI-RS irá aferir conhecimento dos estudantes na pandemia da rede estadual de ensino. Página 10, reforço na imunização, a região poderá receber doses da Pfizer na próxima semana. Página 11, em Jacutinga, saúde está sendo feita a qualificação da estrutura. Página 12, mensagem de reflexão e otimismo em Centenário. E na página 13, qual a finalidade da poda aqui em Erechim? A página 14, um bom recomeço de aula lá em Machadinho. Tem os classificados do Bom Dia. Você também confere aí o caderno de variedades e na segurança, suspeito de matar erechinense encontrado morto em Lagoa Vermelha. Página 23, polícia apreende suspeito de assaltar agências da Cressol na região, uma operação aí realizada pelas Dracos de Erechim e Passo Fundo. Contracapa do Bom Dia, informação de esporte, o Inter vence o Olímpia e o Grêmio vence o Aragua. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira aqui na TV Bom Dia, porque ontem foi dia de dupla Grenal, né? Sendo o Grêmio na Sul-Americana e o Inter na Libertadores. Vamos começar falando pelo Grêmio, porque o caminho do Grêmio era um pouco mais fácil que o do Internacional. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Para todo mundo, ótima sexta-feira. O caminho do Grêmio não só era mais fácil, como foi de fato. O Grêmio, que foi com um time bem em reserva, os titulares ficaram em Porto Alegre se preparando para o final de semana com o Clássico Grenal do domingo, dia 23, o título do Gauchão. E o time reserva com uma grande parte, em sua maioria, jogadores da categoria de base, que jogaram esse jogo contra o Aragua e conseguiram aplicar uma goleada também por 6-2 com o Aragua, que sem nenhuma chance de classificação também foi com um time bem modificado. O Grêmio, que não dá para tirar muita coisa, porque o nível técnico do time do Aragua é muito inferior. Mas eu posso dizer que PP, que já está indo para a Europa, retornou, deve talvez ser uma opção para o domingo, é um bom jogador, teve história com a camisa do Grêmio. O Jean-Pierre sempre deixa uma esperança se ele vai voltar a jogar em alto nível para a torcida do Grêmio. No meio-campo eu gostei do Darlan, um jogador que, sem dúvida alguma, vai ser utilizado pelo Thiago Nunes, porque nas opções que ele tem com o Lucas Silva, o Darlan, na minha opinião, é um dos melhores, o Ricardinho no ataque. É um jogo para testar, o Elias também foi muito bom, e o Grêmio, mais uma vitória, com confiança total, vai jogar na arena o jogo contra o Internacional com um pouco mais de tranquilidade e, na minha opinião, além da vantagem construída no primeiro jogo, com um certo favoritismo, pequeno, porque Grenal é Grenal, mas eu imagino que o Grêmio chega melhor. Bom, Eric, e o Internacional ontem venceu, mas para a torcida não convenceu. O time do Miguel Ângelo Ramírez deixou a desejar em alguns pontos, Eric.
Deixou a desejar, sim. Eu acho que tu expressou bem o sentimento da torcida do Inter. O Inter venceu, fez aquilo que se esperava, que era vencer o jogo. Venceu por 1-0 o Olímpia, com o gol do Yuri Alberto, mas não convenceu. E eu diria que até longe disso, o Internacional jogando um primeiro tempo muito ruim, apesar de que eu até vou elogiar a escalação, porque ele começou com Lucas Ribeiro e com o Caio Vidal, 2 jogadores que eram muito pedidos pela torcida, o Marcos Guilherme no banco e o Zé Gabriel também. O Tyson, que começa a integrar o meio campo, é o jogador referência desse time do Miguel Ángel Ramírez, não está inscrito no Gauchão, mas para o decorrer da temporada vai ser utilizado, a principal figura é o jogador master que dá uma outra cara para esse time do Miguel. E também o Saravia, que fez uma partida muito boa, está se recondicionando fisicamente porque estava lesionado e assume um lugar na posição pelo lado direito, já que o Rodinei também está indo embora e o Heitor deve ser reserva nesse time. Mas o Inter bem longe de convencer, um Inter apático, um Inter muito lento em sua transição, construiu poucas chances de perigo no primeiro tempo, no segundo tempo foi um pouquinho mais agressivo, mas ainda sem ser efetivo. Um Inter, sim, anêmico, apático, vários adjetivos aí que poderíamos classificar esse trabalho do Miguel Ángel Ramírez, que chega instável para o Grenal. Esse Grenal é um Grenal onde o Inter tem que fazer 2-0 para conseguir esse título do Campeonato Gaúcho ainda no tempo normal. Um gol leva o jogo para a decisão nos pênaltis. Então, para que ele pudesse reverter esse resultado, precisava que o Miguel, que tem jogado muito mal fora de casa, conseguisse ter apresentado, pelo menos nesse último teste, pré-Grenal, ele tivesse apresentado algo que convencesse a torcida de que é possível o título gaúcho. Pelo que eu vi ontem, pelo menos eu acho que o Inter está um pouco mais distante desse título. Muito bem, 5 da tarde, tem o Virando o Jogo, vamos falar do Grenal, vamos falar desses jogos ainda de ontem à noite com o Eric Oliveira. Obrigado, Eric, até mais. Um abraço, Leandro, um abraço para todo mundo, bom final de semana e agora tudo é Grenal. Vamos só registrar aqui, para antes de acabar, quando é que vai ser o placar do Grenal? Acho que 1-0 pro Grêmio. Muito bem. 1-0 pro Grêmio. Muito bem, não foi que ele disse nos bastidores aqui, mas tudo bem, né? Vamos para a próxima. Previsão do tempo para você. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Um sistema de baixa pressão atmosférica dará origem a uma frente fria que favorecerá áreas de instabilidade no estado. Por este motivo, a sexta-feira será marcada com pancadas de chuva e há alertas para trovoadas em algumas cidades. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 16. A umidade relativa do ar ficará em torno de 28% e pode chover 15 milímetros. No município de Aratiba, a mínima será de 15 graus e a máxima de 28. E no município de Sertão, a mínima será de 11 graus e a máxima de 17. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo você confere no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Isabel Seaber, que hoje estreia um programa novo aqui na TV Bom Dia, conversou com um médico sobre uma doença que está afetando muitos olhos agora e muitos pacientes estão deixando de se cuidar. Veja agora e reveja comigo no Bom Dia Entrevista de ontem. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Bom Dia Entrevista. No programa de hoje, vamos focar no cuidado da saúde ocular. Para isso, o nosso convidado, contamos com a participação especial hoje do Dr. André Hermes Agnoleto, que vai falar um pouquinho mais sobre a questão do glaucoma, os cuidados que devem ser tomados, a importância do tratamento e muito mais. Muito boa noite, doutor André. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Isabel. Boa noite aos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Doutor André, vamos começar falando um pouquinho, então, sobre a questão do glaucoma, que é uma doença silenciosa, mas quando começam a surgir os sintomas, já pode estar aí no estágio mais grave, podendo levar até mesmo a cegueira. Por isso, vale o alerta aí para a prevenção, né, doutor? Exato. Então, Isabel, o glaucoma, ele é uma doença multifatorial, né, que a gente fala. São vários fatores que podem levar ao glaucoma. Ele não tem sintomas, tá? Alguns tipos de glaucomas podem ter dor no olho, por exemplo, mas a maioria dos glaucomas não tem sintoma nenhum, tá? E qual é que seria
o que seria o glaucoma, né? Seria uma lesão no nervo óptico, tá? Causada geralmente por um aumento na pressão do olho, tá? E como não tem sintomas, na maioria das vezes, o paciente ele acaba perdendo a visão, ele vai perdendo a visão lentamente, sem ter o sintoma de perda de visão, e quando chega no estágio avançado, ele justamente não tem muito o que a gente fazer, né? Por isso que vem o nosso convite para a prevenção do glaucoma, né? Certo, certo. E os fatores de risco para a doença, quais seriam eles? Então, o principal fator de risco é a idade. A gente pode ter glaucoma em todas as idades, desde o bebê, recém-nascido, mas o principal fator de risco é a idade mais avançada. Então, os pacientes que possuem mais de 50 anos, eles estão mais expostos ao glaucoma, tá? E pacientes mais jovens, menos expostos. Mas vale para todo mundo uma consulta aí para a gente avaliar o nervo, né? Para ver se o nervo está saudável, a pressão do olho também para ver se ela não está elevada. E isso aí faz parte de uma consulta de rotina normal oftalmológica. E as opções de tratamento, doutor, como funciona? Então, dentre as opções que a gente tem, a melhor seria a prevenção, né? O tratamento preventivo, ele baseia-se no quê? Nas consultas de rotina, tá? Quando são detectados alguns fatores de risco, a gente inicia colírios, geralmente. Esses colírios, eles tendem a reduzir a pressão do olho, tá? E evitar o dano causado pela pressão aumentada. Entre outros procedimentos para tratamento que a gente tem, alguns são relacionados a procedimentos a laser, alguns relacionados a cirurgias abertas, inclusive a cirurgia da catarata, ela pode diminuir a pressão do olho. Então, são vários tipos de procedimentos. A gente divide eles em clínicos, né, que seriam, no caso, o colírio, né, o uso de medicação, e o tratamento quando é um procedimento, que seria cirúrgico, tanto a laser quanto uma cirurgia aberta, no caso. Doutor, com a questão da pandemia, observou-se uma redução brusca na procura por atendimento? Como que o senhor avalia esse momento e na busca aí por diagnóstico? Certo. A gente teve alguns problemas que a gente percebeu relacionados aos pacientes que possuem glaucoma, tá? A maior parte dos problemas relacionados à pessoa não vir às consultas de rotina, tá? Que são mais, digamos, mais frequentes do que um paciente que não tem glaucoma. Então, boa parte dos pacientes, mesmo sabendo que possuem glaucoma, eles não vieram às consultas de rotina, tá? Devido ao medo, obviamente, justifica. Mas esses pacientes, na verdade, são os únicos pacientes que a gente gostaria que tivessem vindo nas consultas. Alguns outros poderiam ter ficado em casa. Então, o paciente que tem glaucoma, ele não pode deixar de vir às consultas de rotina, tá? Que são consultas, dependendo do avanço do glaucoma, são anuais, às vezes são de 8 meses, são de 2 meses, às vezes até semanais, dependendo do estágio de evolução e do tratamento do glaucoma. E esses pacientes justamente são os pacientes que acabaram faltando. O paciente que veio para fazer óculos, veio para fazer consultas, às vezes, que não se sabia que tinha alguma doença, eles acabaram vindo à consulta. E os pacientes de glaucoma, por incrível que pareça, eles não vieram ao consultório, então isso deixou a gente um pouco com medo, né? E agora que eles estão retornando por conta da pandemia, essa flexibilizada, a gente percebe que houve muita evolução, né, no quadro deles, tá? No caso, piora, né? E isso não é bom para a gente fica preocupado, né? Porque essa perda que ocorre do glaucoma, ela é irreversível, a gente não consegue buscar ela, né? Ao contrário de perdas como da catarata, né, do grau do óculos, que são perdas que a gente consegue corrigir depois, tanto com um óculos novo ou com a cirurgia, por exemplo, da catarata, né? O caso do glaucoma são perdas irreversíveis, que a gente não consegue voltar atrás, né, no caso. Certo. Doutor, na próxima semana, no dia 26 de maio, é celebrado, então, o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E no Santa Mônica vai ser promovida uma atividade justamente focando na questão da prevenção, no diagnóstico precoce, certo? Como é que vai funcionar? Como é que a comunidade vai poder participar? Certo, então a gente esperou, né, Isabel, até os 48 minutos quase do segundo tempo para ver se poderia fazer esse evento, tá? O que consiste? É uma triagem, tá, relacionada à pressão do olho, tá, e uma foto do nervo, tá, que é o que é feito numa consulta de rotina.
Então, esse convite não é para quem está com as consultas em dia, para quem vai às consultas assiduamente e está acompanhando. É um convite para quem nunca teve essa oportunidade, ou um convite para quem não tem a mínima ideia, né, do que se trata a pressão do olho, o nervo óptico, a escavação, né, e pacientes que não comparecem a consultas, né, ou nunca foram em consultas médicas. Tá? Então, é um convite para justamente a gente poder fazer uma triagem, né, não é uma consulta médica, nada disso. Ela não tem custo, a gente quer justamente esclarecer, a gente quer chamar a atenção para o glaucoma, tá? Para que as pessoas conheçam o glaucoma, entendam o glaucoma, tá? E possam vir a orientar tanto os familiares ou a si próprio, né, quanto as questões relacionadas ao glaucoma. Tá? O que será feito nesse dia, então? A gente vai fazer essa triagem, que é a medida da pressão ocular, tá? E vai tirar a foto do fundo do olho do nervo. Tá? Claro, se for possível, existem algumas impossibilidades técnicas algumas vezes para fazer esses exames, né? Mas a maioria dos pacientes, 99% das vezes, a gente consegue fazer os 2 exames sem dilatar o olho, sem fazer um procedimento a não ser os exames de rotina. Tá? E isso vai ser no dia 26, que é na quarta-feira que vem. Vai iniciar em torno das 8 horas da manhã. A previsão é que a gente termine às 18 horas. Tá? E não é um movimento isolado, digamos, né, do Hospital Santa Mônica ou da nossa clínica que fica aqui no Hospital Santa Mônica. Ele é um movimento nacional. Da mesma forma, a gente teve a Semana Internacional do mês passado, que infelizmente passou em branco, porque a gente não poderia fazer nada disso devido à nossa bandeira preta, né? E, obviamente, a gente vai tomar todos os cuidados, né? De higienização, de distanciamento, né? Para não ter o problema de contágio. A gente também orienta os pacientes que tenham receio disso e tenham interesse de fazer essa triagem, tá? Se eles tiverem interesse de ligar aqui na clínica e agendar um horário para triagem, tá? Que a gente vai ter um pré-agendamento e vai dar preferência para quem pré-agendou essa triagem por telefone, tá? Aí você pode ligar no 3712-0566, tá? E agendar com o pessoal das secretárias aqui da clínica, tá? Além disso, Isabel, também a gente tem, envolvendo esse Dia Nacional do Glaucoma, do dia 26, a gente tem nesse sábado, que é no dia 22, no caso, não seria dia 26, um movimento nacional também do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Tá? Eu vou estar de ajudante, no caso desse dia, eu vou ser voluntário, tá? Para esclarecer dúvidas. É um movimento nacional, da mesma forma, online. Então, as pessoas elas podem, por exemplo, entrar no site que se chama 24 Horas pelo Glaucoma, tá? Busca na internet, você vai entrar. Tem o Tony Ramos, né, vários atores aí tentando promover isso aí também para ajudar a esclarecer as dúvidas sobre o glaucoma, tá? E nesse sábado, dia 22, então, a gente vai estar online esclarecendo dúvidas para pacientes, para pessoas que têm interesse de saber mais sobre o glaucoma, né? E vai ser ambiente virtual, né? A gente vai orientar e individualizado. Então, uma pessoa, somente ela vai falar com o médico, você não vai estar exposto, outras pessoas não vão saber dessa dúvida, a não ser o médico que vai estar ali voluntário fazendo essas explanações para os pacientes, tá? Perfeito, doutor. Fica aí o convite, então, a todas as pessoas. Afinal, a prevenção é essencial, né? Em todas as áreas da saúde e é sempre melhor, e se for para fazer o diagnóstico, que seja precocemente, né? Doutor, eu quero agradecer muito novamente a sua participação aqui no Bom Dia e ficamos à disposição para novas conversas. Isabel, gostaria de agradecer a oportunidade. Lembrando, então, aos pacientes, dia 26, quarta-feira, aqui no Santa Mônica, ambiente físico, tá? Quem tiver receios, ligue, pré-agende a triagem. Quem quiser tirar dúvidas online, dia 22, então, no site 24 Horas pelo Glaucoma, tá? Que é uma abrangência nacional, vários profissionais de todo o país, tá? A gente vai estar lá também de voluntário. E, bem, espero que, se quem tiver dúvida, quem tiver alguma vontade de saber mais sobre o glaucoma, a gente vai estar à disposição para esclarecer.
Muito bem, gente. O nosso programa de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site www.tvbomdia.com, viu? Às 14h tem o Direto da Redação, às 5h virando o jogo com Eric Oliveira. Hoje também tem, às 20h, o Equilibre-se com a Isabel Seaber. E às 21h, um Bom Dia Entrevista Especial, substituindo o programa Pente Fino, em que o Rodrigo Finardi está de férias, em que a apresentação será do Salos Locke. A programação da TV Bom Dia segue aí com muitas novidades para você. Um bom fim de semana, tudo de bom e a gente se encontra na segunda-feira. Até mais, tchau, tchau.